Xalaí, Djal Xamachia, povo Yaldim, povo de Al. Aqui fala o irmão Gilson Mar, do interior do Rio Grande do Sul, onde vem trazer uma palavra para o fortalecimento do corpo do Machia. Reavivados pela palavra. Esse é o tema. Reavivados, meus irmãos, é trazer de novo a memória, é reabrir, tornar com maior intensidade, é fazer-se sentir. Nas Escrituras significa reanimar, despertar, ressuscitar, reativar também. Tudo isso é reavivados. É algo que nós já temos, mas que talvez esteja ali apagado, coberto ou até mesmo encoberto. E vamos falar também de palavra, né? Reavivados pela palavra. A palavra que é a das Escrituras, ou a que ela se refere, que apresenta ou invoca características das Escrituras, quanto ao pensamento, quanto ao texto, ao estilo, etc. Ou até da época ou lugares em que se deram os fatos que nas Escrituras são narrados. Louvado seja Al. Então, é claro que muitas vezes nós lemos outros livros, né? Alguns livros, mas tem que estar sempre atento aos livros, né? Pois é sempre muito perigoso estar lendo qualquer livro, porque tem sempre uma impulsiona, né, para uma direção às vezes errada, né? Então devemos estar atento ao tipo de leitura que nós podemos fazer. Mas aqui nós queremos trazer então reavivados pela palavra, o reavivamento, né, que é reanimar, que é despertar, que é ressuscitar, que é reativar, reativar pelas Escrituras, então, né, pela palavra das Escrituras, de preferência, louvado seja Al. Vamos convidar os irmãos a ir até o livro de Matitial 11, Matitial 11, o livro de Mateus, Matitial 11, a partir do versículo 20. Aleluia, louvado seja Al. Matitial 11, a partir do versículo 20. Aleluia, louvado seja Al. Matitial 11, versículo 20 diz assim: Então Yahshua começou a denunciar as cidades em que havia sido realizada a maioria dos seus milagres, porque não se arrependeram. Vou repetir. Então Yahshua começou a denunciar as cidades em que havia sido realizada a maioria dos seus milagres. Ele começou a denunciar essas cidades porque não se arrependeram. Ai de você, Corazim! Ai de você, Betsaida! Porque se os milagres que foram realizados entre vocês tivessem sido realizados em Tiro e Sidom, há muito tempo elas se teriam arrependido, vestindo roupas de saco e cobrindo-se de cinzas. Mas eu lhes afirmo que no dia do juízo haverá menor rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. E você, Cafarnaum, será elevada até o céu? Não, você descerá até o Hades. Se os milagres que em você foram realizados tivessem sido realizados em Sodoma, ela teria permanecido até hoje. Mas eu lhe afirmo que no dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma do que para você. Naquela ocasião, Yahshua disse: Eu te louvo, Pai, Criador dos céus e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e cultos e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso.
Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aleluia. Louvado e adorado seja o dos exércitos, reavivados pela palavra, nessa palavra tremenda de Matitial, onde Yahushua, o nosso mestre, denuncia cidades e em que ele havia feito a maioria dos seus milagres, porque eles não se arrependeram. E hoje nós vimos muito disso, até mesmo no meio Yaldim, muitos que estão vendo a ação do Pai sobre os irmãos, mas não querem reconhecer. Precisamos então de um reavivamento, meus irmãos. Sim, um reavivamento pela palavra. Ainda dá tempo. Louvado seja o dos exércitos. Um reavivamento da verdadeira piedade entre nós. Eis aí a maior e mais urgente de todas as nossas necessidades, meus irmãos. Buscá-lo deve ser nossa primeira opção, nossa primeira ocupação. Deve ser prioridade. Louvado seja. Em Lucas 11, no versículo 13, diz assim: Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Ruach Kadosh àqueles que lhe pedir. Olha que tremendo, para nós nos revivarmos. Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Ruach Kadosh àqueles que lhe pedir. Aleluia! E aí, nós com o Ruach Kadosh, meus irmãos, estamos prontos para o avivamento, mas temos que estar cheios do Ruach Kadosh. Há uma diferença entre avivamento e reavivamento. O avivamento é uma busca intensa pela presença de Yahweh. O reavivamento é a manifestação da presença de Yahweh na vida do Yaldim. É a transformação do caráter à semelhança de Yahushua, a demonstração do fruto do Ruach no dia a dia. Aleluia. Meus irmãos, precisamos buscar esse reavivamento a cada dia, pedir esse sacode, esse chocalho do nosso Criador Yahweh dos Exércitos. Isso é sair do comodismo, sair da vida acomodada. Aleluia. Louvado seja Yahweh. Vamos até Efésios 5. Convido os irmãos para ir até Efésios 5. Oh, Yahweh, Yahweh dos Exércitos, honra e glória damos a Yahweh. Efésios 5, a partir do versículo 14. Efésios 5, a partir do 14 diz: Por isso é que foi dito: Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Yahushua resplandecerá sobre ti. Um sacode, meus irmãos, olha, isso aqui é um sacode, é um reavivamento. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Yahushua resplandecerá sobre ti. Isso aqui é um reavivamento. Vamos continuar. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensato, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Criador. Não se embriaguem com o vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Ruach. Deixem-se encher pelo Ruach, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Criador, dando graças constantemente a Yahweh, Pai, por todas as coisas, em nome do nosso Mestre Yahushua Mashiach. Sujeite-se uns aos outros por temor a Yahweh, em nome de Yahushua Mashiach. Louvado seja Yahweh dos Exércitos. Honra e glória damos a Yahweh, meus irmãos. Tremendo demais. Meus irmãos, nós temos uma geração que não ora,
que tem dificuldade para ler e então tem dificuldade para se relacionar, tem dificuldade para manter uma comunhão, para manter ali uma convivência social. Só que isso, nós temos que reverter esse quadro com reavivamento. Esse povo, essas cidades que estavam lá e que não reconheciam os milagres feitos pelo nosso mestre Yahushua, onde nós lemos lá em Matitial 11, né, a partir do 20, né, no começo lá no 20 já fala, né, ali sobre essas cidades que eles viram tudo que foi feito, mas eles não receberam, eles não aceitavam. Louvado seja o dos exércitos, eles não queriam aceitar. Então, meus irmãos, da mesma forma, hoje nos encontramos nessa posição, vendo muitos milagres sendo feitos, e muitas vezes nós não apontamos como um milagre, não apontamos como foi um grande feito do Criador. Nós vimos o Criador usando os irmãos tremendamente, nós vimos o Criador fazendo curas e milagres, nós vimos o Criador aí interferindo na guerra, aonde é derramados centenas de mísseis e bombas sobre o seu povo, e foi bloqueado de forma que nenhum foi atingido, não teve perdas de vida. Ou melhor, teve uma, né, mas que não era daquele povo, né? Então, meus irmãos, a gente vê que precisamos de um reavivamento pelo Ruach Kadosh. E aí eu convido os irmãos para ir até Salmo 51. Salmo 51, a partir do versículo 10, diz assim: Cria em mim um coração puro, ó Yahweh, e renova dentro de mim um ruach estável. Não me expulse da tua presença, nem tires de mim o teu santo Ruach Kadosh. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um ruach pronto a obedecer. Aleluia. Louvado seja até aí, meus irmãos. Nós temos, então, que clamar e pedir para o nosso Criador esse derramar do Ruach Kadosh, que vai nos impulsionar a ter esse reavivamento. E pela palavra, ouvindo, recebendo e também ali entregando uma palavra, né? Louvando, adorando o Criador, tudo isso vai nos reavivar, vai nos levar para um reavivamento, onde vamos ter um posicionamento correto e seguro. Em 2 Coríntios 3, no versículo 18, 2 Coríntios 3, no versículo 18, diz assim: E todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Criador, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Criador, que é o Ruach Kadosh. Então, meus irmãos, vamos repetir aqui em 2 Coríntios 3, versículo 18. E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Criador, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Criador, que é o Ruach Kadosh. Aleluia! Louvado seja, meus irmãos, reavivados pela palavra, que essa palavra possa ajudar aos irmãos a ter um reavivamento genuíno. Sim, que possamos nós responder adequadamente à palavra trazida, tendo um novo processo, um novo andar, uma nova caminhada, uma nova postura, uma nova conduta que nos leve a estar de pé naquele dia. Estamos juntos, meus irmãos, que Yahweh abençoe a cada um,
Gratidão por mais uma oportunidade de estar trazendo uma palavra com os irmãos. E a todos aqueles que ouvirem, que se fortalecerem, dá um retorno, dá um aleluia, um louvado seja, para que a gente se sinta motivado a trazer mais e mais. Louvado seja, que Yahweh abençoe, em nome de Yahshua Mashiach, meus irmãos. Aquele abraço, fique na paz.